Olá, hoje é 13 de março de 2023, 13 de março de 2023, desde o dia 8 estamos lendo o livro de Josué. Vamos encerrar a leitura no dia 15 do livro de Josué. O capítulo de hoje, vamos ver aqui. (17, 18 e 19). Nós já vimos então, já encerramos o Pentateuco, começamos na leitura dos livros históricos, em que o primeiro é o de Josué, em que ele dá continuidade então à missão de Moisés, que era passar com o povo de Israel pelo deserto e levá-los então à terra prometida. E todas as promessas que Deus fez para Moisés está se cumprindo agora então, dando continuidade através de Josué. Já conquistaram várias cidades, conforme foram as promessas de Deus na vida do seu povo. Já conquistaram várias cidades, várias regiões. Nós já lemos nos vídeos anteriores sobre isso. As conquistas, como que tudo se sucedeu. Conquista de Jericó, de Ai, quando o sol e a lua pararam, quando passaram pelo Rio Jordão. E agora então Josué nós temos todas as vitórias, o porquê de algumas derrotas, e agora ele está distribuindo então as terras de acordo com as 12 tribos, que também foi uma promessa de Deus aos filhos de Israel, dividi-los em 12 tribos e entregar então, levá-los à terra prometida e distribuir. Nós vamos ver então as terras da tribo de Manassés, do oeste, Efraim, Manassés, Benjamim, Simeão, mais algumas divisões das regiões. Nos capítulos hoje, dia 13, então nós vamos ler os capítulos 17, 18 e 19. 3 capítulos. As terras da tribo de Manassés do oeste. Uma parte da terra foi dada à tribo de Manassés, por ser ele filho mais velho de José. Maquir, pai de Gileade, era o filho mais velho de Manassés e era soldado. Ele recebeu as regiões de Gileade e de Bazã. As outras famílias da tribo de Manassés também receberam terras. Foram as famílias de Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Efer e Semida. Estes eram filhos de Manassés, que era filho de José. Zelofeade era filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maquir e trineto de Manassés. Zelofeade não tinha filhos, só filhas. Os nomes delas eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Então veja aqui, há vários mapas da região em que nós podemos observar a divisão então das 12 tribos. É um mapa bem interessante. Além de nós também podemos consultar, porque aqui na Bíblia a gente vai lendo a genealogia, como que se chegaram a essas 12 tribos, e nós temos também na internet resumos assim, em que mostram através de
esquemas mostrando em que fulano é filho de ciclano, que é neto, enfim, tipo, a verdadeira genealogia, então, né, dos ascendentes e descendentes, de como se chegaram a isso. Claro que aqui nós vamos fazer apenas uma leitura e vai muito do interesse de cada um buscar, então, aprofundar os seus conhecimentos através, então, de uma busca pessoal nos mapas, nessas genealogias. Isso é um material mais de estudo para quem tem interesse. Aqui nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, o nosso objetivo é mais despertar as pessoas para irem em busca do Evangelho, do conhecimento da palavra, e fazer com que as pessoas, então, despertem esse interesse em busca desse conhecimento. Então, como foi explicado, ele tinha apenas filhas e elas foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué e com os líderes, e disseram: o Senhor Deus ordenou que Moisés desse não só aos nossos parentes do sexo masculino, mas também a nós uma parte da terra para ser nossa propriedade. E como o Senhor havia mandado, elas também receberam terras para serem sua propriedade. Assim Manassés recebeu a região de Gileade e Bazã, no lado leste do Rio Jordão, e recebeu também 10 partes no lado oeste. Isso porque tanto as suas filhas como os seus filhos receberam terras. A região de Gileade foi dada aos outros descendentes de Manassés. As terras da tribo de Manassés iam desde as terras da tribo de Azer até a cidade de Miquimeta, a leste de Siquém. A divisa dessas terras ia para o sul até onde morava o povo em Tapuã, e a terra de Tapuã pertencia à tribo de Manassés, mas a cidade de Tapuã, na divisa, era dos descendentes de Efraim. Essas divisões de terras aparecem bem nítidas nos mapas, né? Existem bíblias de estudo que têm os mapas também. Vamos ver. A tribo de Efraim ficava no sul, a de Manassés no norte, indo as suas terras até o mar Mediterrâneo. As terras da tribo de Manassés iam até as de Aser no norte e até as de Issacar no leste. Nas terras das tribos de Assacar e de Aser, a cidade de Betessã e os povoados vizinhos eram da tribo de Manassés. Também faziam parte da tribo de Manassés os moradores de Ibleão e as cidades de Dor, Endor, Tanak, Megido e os povoados vizinhos. Mas o povo de Manassés não conseguiu expulsar os moradores dessas cidades, e por isso os cananeus continuaram a morar nelas. E mesmo quando os israelitas se tornaram fortes, não expulsaram todos os cananeus, mas os obrigaram a trabalhar para eles. Então veja que durante toda a conquista dessas regiões, que foi uma promessa de Deus a Moisés, quando foi tirar o seu povo do Egito, que estava sendo escravizado, e foram então nessa conquista pelo deserto durante 40 anos para a terra prometida. Moisés então passou a missão depois a Josué, e ele conseguiu então conquistar essa façanha. A região depois então foi dividida em 12 tribos. As tribos de Efraim e de Manassés do oeste pedem mais terras. As famílias das tribos de José disseram a Josué: por que você nos deu só uma parte da terra para ser nossa propriedade? Nós somos muitos, porque o Senhor nos tem abençoado. E Josué respondeu: se vocês são muitos e a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês, então tomem uma parte da terra dos perizeus e dos refaíns na floresta e limpem o terreno. Eles disseram: a região montanhosa não dá para nós, e além disso os cananeus que viviam na planície têm carros de ferro, tanto os que moram na cidade de Betessã e nos povoados vizinhos, como os do vale de Jezreel.
Então Josué disse aos descendentes de Efraim e de Manassés: de fato, vocês são muitos e muito fortes, vocês não terão só uma parte. A região montanhosa será de vocês, embora seja uma floresta, vocês limparão o terreno e ficarão com ele de ponta a ponta, pois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. A divisão do resto da terra, do restante da região, então, que foi conquistada por Josué e seu exército nessa missão. Agora a terra já estava conquistada, então todo o povo de Israel se reuniu na cidade de Siló e armaram ali a tenda sagrada. 7 tribos ainda não tinham recebido suas terras. Nesta ocasião, Josué disse ao povo de Israel: até quando vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os mandarei andar por toda esta terra. Eles farão por escrito uma descrição das terras que gostariam de ter como sua propriedade, e depois voltarão para falar comigo. Esses homens dividirão a terra em 7 partes. As tribos de Judá, a tribo de Judá ficará nas suas terras no sul e os descendentes de José ao norte. Tragam a descrição da terra, dividida em 7 partes, então farei o sorteio para consultar o Senhor nosso Deus por vocês. Os levitas não receberão, como os outros, uma parte da terra, porque a parte deles é servir como sacerdotes de Deus, o Senhor. As tribos de Gade, de Ruben e de Manassés do leste já receberam as suas terras a leste do Rio Jordão, terras que foram dadas por Moisés, servo do Senhor. E os homens saíram para fazer a descrição daquela terra, depois de receberem de Josué esta ordem: andem por toda a terra, façam por escrito uma descrição dela, e depois voltem para falar comigo. Então aqui em Siló eu farei o sorteio para consultar o Senhor Deus por vocês. Assim os homens foram, andaram por toda aquela terra e fizeram uma descrição dela num livro. Eles a dividiram em 7 partes e prepararam uma lista das cidades. Depois voltaram ao acampamento de Siló, onde Josué estava. Então Josué fez o sorteio para consultar o Senhor por eles e deu a cada tribo do povo de Israel uma parte da terra. As terras da tribo de Benjamim. As famílias da tribo de Benjamim receberam terras que ficavam entre a tribo de Judá e a tribo de José. No norte, a sua divisa começava no Rio Jordão, daí subia pelo lado norte de Jericó, na direção oeste, seguindo pela região montanhosa até o deserto de Bet-Aven. Então ia para o sul, na direção da cidade de Luz, até a subida de Luz, daí descia para Atarote Adar, na montanha que fica ao sul de Bet-Horon de Baixo. Dali a divisa ia noutra direção, e do lado oeste da montanha, que fica em frente de Bet-Horon, virava para o sul, indo até a cidade de Kiriat Baal, que é da tribo de Judá. Essa era a divisa a oeste. Há outras descrições em que seria interessante, como eu já fiz em outros tempos, quem tem interesse de entender toda essa parte histórica de divisão das tribos, para posteriormente entender o porquê, que faça um estudo pessoal com um mapa ao lado dessas divisões das tribos. Muitas vezes tem na própria Bíblia. Essa aqui, como é uma Bíblia só de leitura, não é de estudo, creio que não tenha, mas na internet está disponível. As terras da tribo de Simeão. A segunda distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Simeão. A sua parte ficava no meio das terras da tribo de Judá. Eram da tribo de Simeão as cidades de Berseba, Seba, Molada, Hazar, enfim. Também aqui ele faz uma descrição bem detalhada. Depois, as terras da tribo de Zebulon, as terras da tribo de Issacar, as terras da tribo de Asser,
as terras da tribo de Naphtali, as terras da tribo de Dá e as terras de Josué. Vamos ver aqui. Quando os israelitas acabaram de fazer a divisão da terra, deram a Josué, filho de Num, uma parte para ser sua propriedade. Como o Senhor tinha ordenado, deram a Josué a cidade que ele havia pedido. Essa cidade ficava na região montanhosa de Efraim e se chamava Timnat-Sera. Josué construiu a cidade de novo e passou a morar nela. O sacerdote Eleazar, Josué e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão da terra. Para fazerem essa divisão, consultaram o Senhor por sorteio na entrada da tenda sagrada em Siló e assim acabaram de repartir a terra. Veja que o Senhor havia prometido, quando Moisés foi então tirar o seu povo de Israel, que estava sendo escravizado no Egito, Deus prometeu que levaria o seu povo para uma terra que emanasse leite e mel, dando a entender uma terra sagrada, Canaã. E assim Deus fortaleceu todas as pessoas que cumpriram a sua missão, enfim, tiveram fé e acompanharam Moisés então. E com a morte de Moisés, essa missão foi passada para Josué. Josué se sentiu fraco quando recebeu essa missão. Há passagens que nós já lemos em que Deus diz: seja forte, corajoso, não tema. Eu sou o teu Deus, eu te ajudarei. Então veja que isso tudo são exemplos de questões históricas em que pessoas que não se consideravam como incapazes de fazer algo assim e conseguiram conforme o que Deus havia determinado e ajudado o seu povo. E é muito interessante esse livro de Josué, porque ele ajuda a elucidar, explicar muitas coisas que a gente vai ver depois. Porque que um grupo de pessoas, muitas vezes, havia questões militares, disputas de terras. Então é bem interessante quem tem um pouquinho mais de tempo, fazer um estudo mais aprofundado desse livro, nessa parte que muitas pessoas consideram um pouco chatinha, né, porque ela é mais informativa mesmo, e pegar um mapa e ir visualizando a localização das tribos é importante, e também a questão genealógica, porque lá da genealogia, porque adiante a gente vai ver que muitas vezes na Bíblia ele fala Josué, filho de Num, né? Então é importante, já tem esquemas prontos na internet, alguém parou, pegou a Bíblia, teve esse discernimento de então já fazer e deixar pronto para a gente na internet, facilitando a nossa consulta. Muito bem, hoje é dia 13 de março, nós temos a nossa leitura anual da Bíblia. Todos os dias nós temos alguns capítulos para ler, normalmente é de 2 a 3 capítulos por dia, para encerrarmos a leitura total dos nossos livros até dezembro, que chegamos então na revelação que é o livro de Apocalipse. O livro de Josué, conforme está em um post no Instagram e no Facebook, ele encerra dia 15 agora, né? Hoje é 13, nós vamos ler ele dia 14, dia 15, e ele encerrou a história de Josué, e nós vamos então acompanhar juntos esse desenrolar como uma espécie de motivação. Muitas pessoas às vezes encontram certa dificuldade para ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia, começar a ler a Bíblia com o que você tem em casa, não é mesmo? Aquela Bíblia que está lá guardada de repente em algum lugar, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e leia. 5 minutos, 10 minutos, né? Para quem nunca teve contato com a Bíblia, às vezes é um pouco difícil já começar uma leitura sistemática, como a gente vem fazendo, mas cada vez que a gente entra aqui e vai compartilhando as nossas leituras, é uma espécie de tentativa de motivação nas pessoas
porque existem mensagens muito importantes, mensagens, milagres de Jesus, situações de exemplos de fé, de resignação, de como se posicionar diante das tribulações, das dificuldades na vida, coisas que realmente são muito importantes na vida da gente para o nosso dia a dia hoje. Quando nós observamos o que ocorre nas escrituras, nos livros históricos, a gente muitas vezes passa a compreender, porque a história se repete, o porquê que determinados conflitos geopolíticos e muitas coisas ocorrem nos dias de hoje, e a gente até pode presumir o que poderá acontecer em relação a tudo isso. Então, para a honra e glória de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos estar juntos e concluir mais uma vez este ano essa leitura da Bíblia de forma sistemática, diária, em que eu vou disponibilizando nas redes sociais, então, o nosso cronograma, dia tal, o que eu estarei lendo, né? Eu resolvi pegar o livro de Josué para ler com vocês, para o pessoal também que já está lendo há bastante tempo, como uma forma de incentivo. É possível. Nós lemos um livro, é como se nós tivéssemos uma biblioteca aqui, em que nós vamos pegando e lendo, livro a livro, né? Com mensagens maravilhosas. Nós temos mensagens, tem o Pentateuco, que nós já terminamos, começamos os livros históricos, temos livros proféticos, de sabedoria, de ensinamentos. Realmente é uma leitura muito bacana, muito importante, em que reforça algo que nós já conversamos aqui em um devocional, em que muitas pessoas muitas vezes têm ansiedade, depressão, sentimentos autodestrutivos, e veja que a palavra, conforme nós já vimos, está no YouTube, Facebook e Instagram, uma mensagem curtinha falando sobre isso, em que diz: ocupe a sua mente, o seu dia, os seus pensamentos, o que está no seu coração, com aquilo que é bom, com aquilo que é justo, com aquilo que edifica as nossas vidas. E não há nada melhor do que você escolher uma leitura, e se puder ser a leitura da Palavra de Deus, com certeza nós seremos abençoados, ok? Vou preparar aqui o nosso devocional de hoje, daqui um pouquinho eu volto, daqui uns 5 minutinhos ao vivo novamente, que daí é aquela mensagem curtinha de fim de noite, em que eu vejo aqui o que saiu então no nosso pão diário, o alimento, né, diário relacionado à Palavra de Deus. Aguardo vocês daqui um pouquinho. Excelente noite. Vamos encerrar no Facebook.